De fato, dentro do processo de reconstrução, a gente precisa demolir algumas coisas. Algumas coisas precisam passar pelo processo de desconstrução, de quebração, de quebradeira, de arrebentar. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso no livro de Coríntios, no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 10. Vai falar sobre destruir fortalezas. E a gente, às vezes, constrói fortaleza inconsequentemente para a nossa proteção. Às vezes, fortalezas que estão relacionadas à religião, ao convívio com nossos pais, com nossos relacionamentos, com pessoas que andamos, com coisa que temos acesso. E é interessante algo a respeito de fortalezas, que com o passar do tempo, alguns castelos realmente foram construídos para viver reis, rainhas, pessoas importantes, a fim de proteger. Era difícil acessar. Fortaleza é algo difícil de se acessar, difícil de se transpor. E aí, com o passar do tempo, essas fortalezas em desuso, vamos dizer assim, a gente está vivendo um fenômeno agora, que algumas fortalezas estão se tornando prisões. Se é difícil para entrar, se torna difícil para sair. É esse processo que acontece na nossa vida, sabe? Algumas coisas eu não sei falar, eu não sei me comportar, eu não devo ir, eu tenho dificuldade de me relacionar, eu tenho dificuldade de falar com as pessoas, de estar numa mesa. A gente estava até falando isso ontem num evento que a gente tem lá na igreja, sobre algumas coisas que são construídas durante o nosso processo e para poder ser acessado por esse novo eu, ou esse novo crente, essa pessoa que está disposta a receber, de fato, o evangelho e a filosofia de Cristo, precisa ter uma força. O apóstolo Paulo lá no texto vai chamar de armas. Nós temos armas. E essas armas são usadas para, de fato, destruir essas fortalezas. E a gente precisa estar disposto a viver isso. Tem coisa que um culto vai fazer com a gente, tem coisa que um discipulado vai fazer, mas esse processo de desconstrução é muito decisório, é muito pessoal, é muito íntimo. E a gente precisa lutar contra isso. O texto vai falar sobre milícia. Existe uma organização que a gente precisa entrar, a gente precisa se comprometer com essa tal organização e, de fato, começar a destruir esses pensamentos que nos afastam, que nos deixa distantes, que nos não permite romper ou, de fato, viver esse novo que está preparado para a gente. De fato, você entende que o que passou, passou. Só que o passado te deixa algumas construções, alguns, algumas plataformas, alguns monumentos que nos deixa confuso e nos faz retroceder, pensar, estar de fato associado ao que a gente enfrenta alguns bloqueios, algumas angústias, dificuldade que nos traz essa construção, essas fortalezas que são construídas. Mas, em nome de Jesus, esse vídeo é para trazer clareza para a gente entender que no texto em que o apóstolo Paulo se refere a essas fortalezas, ele diz que o Senhor Jesus nos dá armas na nossa milícia, essa associação, né, essa instituição, essa organização divina nos dá arma, porque nós não vamos conseguir destruir essa fortaleza, mas elas têm uma origem. De onde vem essa arma, essa munição? É Cristo, é estar em Cristo. E, de fato, esses pensamentos, talvez, esse complexo de inferioridade, essa dificuldade, essa fortaleza, essa muralha, isso que precisa ser que nós precisamos transpor, de fato, é destruído pelo convívio, pelas armas dessa milícia que nós militamos, vamos dizer assim.
meditação na palavra, oração, busca incessante, porque de fato é assim que Deus nos dá novas oportunidades. Para viver o novo, precisamos de novo. Meu pastor sempre vai dizer: tudo muda quando a gente muda. Esteja apto a viver essa mudança, destruir essas fortalezas e em Cristo ter um novo dia, um novo nascimento, um novo viver, e que essas fortalezas não se tornem prisões, assim como tem acontecido nesse presente século, com as fortalezas que eram criadas para proteger e se tornaram prisões. Eu peço, em nome de Jesus, que toda fortaleza e toda prisão caia por terra na tua vida. Vamos demolir isso aí que nos faz estarmos travados dentro do que o Senhor já planejou para todos nós. Deus abençoe sua vida, fique com Deus. Um beijo no coração e tchau, tchau.